Tudo bem? Então, tá bom. Eu estava ouvindo o pastor aqui, eu achei muito importante aquilo que ele falou, né? E tem tudo a ver, de alguma maneira, com aquilo que eu vou falar com vocês agora. Porque tudo isso que ele falou, que são marcas importantes, né, na adolescência e no começo da adolescência, a gente vai trabalhando e a gente precisa começar a trabalhar na infância. Porque eu recebo muitos e-mails de mães, de adolescentes ou pré-adolescentes desesperadas, né? Porque não sabem o que fazer com os filhos, não conhecem os filhos, não têm acesso aos filhos, não têm diálogo com os filhos e querem mudar uma série de coisas nesse momento, na pré-adolescência, na adolescência. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, se a gente começa trabalhando com as nossas crianças, educando nossas crianças desde a primeira infância, desde que eles nascem, no momento de chegar na pré-adolescência e adolescência, todas essas marcas, né, que o pastor apontou e que estavam na vida de Jesus a partir desse momento, vão estar presentes na vida dos nossos filhos. Hein? Porque com certeza na vida de Jesus não aconteceu isso assim, como por milagre, né? De um dia para o outro, quando ele fez 12 anos. Os pais, com certeza, educaram ele aprendeu a palavra, relacionamento, socialização. Socialização para quê? Para que quando ele chegou nesse começo da adolescência, na pré-adolescência, a partir dos 12 anos, ele tivesse preparado para poder manifestar tudo isso e para ter uma adolescência assim nos caminhos e nos propósitos do Senhor. Então, por isso que aquilo que eu vou falar para vocês agora está diretamente ligado antecede a esse trabalho que vai ser feito durante esse congresso, onde vai ser falado sobre adolescência, que é um tema muito importante, um tema que precisa de muita atenção e um momento da vida do ser humano em que ele começa a interagir mais diretamente com o mundo que rodeia e com os amigos e com a turma da idade dele. E esse é um momento difícil, né? Um momento em que ele tem que estar bem fundamentado na sua identidade e nos propósitos que o Senhor tem para a vida dele, para ele poder enfrentar esse mundo e se posicionar naquilo que foi aprendido, que foi transmitido, que foi comunicado e que foi trabalhado, e que foi inculcado desde que ele nasceu. Então, se você tem filhos adolescentes, eu acho que é muito importante que você participe desse congresso, desse momento. Se seus filhos ainda não são adolescentes, preste bem atenção, porque está na hora de começar uma mudança e um trabalho educacional consciente e profundo na vida deles, para facilitar, para fazer menos difícil e mais eficaz a entrada na pré-adolescência e na adolescência, tá? Então, por isso que o título, aí, o nome dessa palestra é A Arte de Educar com Amor e Limites, né? Porque amor e limites são os dois conceitos fundamentais para a educação infantil, para a educação dos nossos filhos. Amor e limites. Quando a gente ouve isso, quando a gente olha para isso, parece que eles são opostos. E eu estou falando isso porque eu tenho ouvido muitos pais falando assim: eu amo tanto, tanto, tanto meu filho que deixo ele fazer o que ele quer. Então parece que o amor é contrário aos limites. E parece que quando você coloca limites, você está judiando do seu filho. O que não é verdade. Então, nós temos que ter consciência de que o amor paralelo, os limites, o equilíbrio entre o amor e os limites é fundamental para a educação das nossas crianças. Esse equilíbrio entre o amor e os limites é o que vai conduzir, é o que vai orientar
a nossa educação e a nossa maneira de agir e o que nós vamos transmitir para nossos filhos, né? E por que eu coloquei a arte de educar? Porque, na verdade, é uma habilidade que você precisa aprender e desenvolver. Ninguém nasce sabendo como educar os filhos. As crianças não vêm com um manualzinho, né? Até porque cada criança é uma criança, né? E cada família é uma família. Então, não tem um manual, né? Mas tem orientações, sim, que podem ser e devem ser aplicadas para cada família e para cada criança. Então, educar com amor e limites é uma habilidade. A arte quer dizer uma habilidade que você pode e deve aprender. Então, se você fala, eu não sei o que fazer. Eu recebo e-mails aí de mães, de crianças de 1 ano, de crianças de 8 meses, 10 meses, que as mães me falam, eu não sei o que fazer com meu filho. Então, você não sabe, você tem que aprender. Hein? No segundo filho, você já tem a experiência do primeiro, está um pouco melhor, né? No terceiro, já melhorou um pouco. Do quarto para frente, o negócio fica mais fácil. Né? Mas no primeiro, você não sabe mesmo. Então, você precisa aprender. E os conceitos básicos e primários que você precisa aprender, e você vai aprender hoje, aqui e agora, são que você precisa educar seu filho com um equilíbrio entre o amor e os limites. O amor é necessário e indispensável, fundamental para educar uma criança? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas os limites são necessários? São. Criança precisa de limites. A criança não nasce sabendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Concorda comigo? Ela não nasce sabendo. Ela vai aprender tudo e vai aprender com quem? Primariamente, com você, mamãe e papai. Antes dele entrar na escolinha, na creche, antes dele ficar com a vovó, antes dele ficar com a tia, antes dele ficar com a babá, antes dele ficar com a empregada, ele vai receber de você. Então, esse é o primeiro conceito que você tem que receber, aprender e lembrar, hoje, aqui. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro slide aí, eu coloquei uma definição que você não vai encontrar dicionário, não vai encontrar em dicionário, mas é uma definição que eu tenho feito a partir de a experiência que eu tenho tido, não somente assim como educadora, mas como mãe, como avó. Eu tenho 3 filhos casados, eu tenho 5 netos. Como mulher, como filha de Deus. Então, eu tenho visto que educação é vida, né? Por que eu tenho falado isso? Que eu falo isso? Porque a educação é a transmissão de princípios de vida de uma geração a outra. Aí eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Quando você educa a criança, você está constantemente transmitindo princípios de vida, né? Aquilo no qual você acredita ou não acredita, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo com que você está acostumado a viver, que aprendeu da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua tia, enfim, da experiência que você teve na vida, você vai transmitindo esses princípios de vida, né, para seu filho, né? De uma geração a outra. Tem coisas que você aprendeu da sua mãe, você ouviu da sua avó falando. Eu me lembro muitas coisas que a minha avó falava e estão ainda na minha memória. Eu não sei vocês, mas eu me lembro. A sua mãe aprendeu da mãe dela, a mãe dela aprendeu da mãe. Então, vai sendo transmitindo princípios de vida, né? De uma geração a outra. A mesma coisa você faz com seus filhos, né? Que mais que é a definição de educação? O que é? Um conjunto, educação é um conjunto de normas aplicadas ao desenvolvimento do corpo e do espírito. É uma doutrina. O que são normas? São regras, são conceitos, que você vai transmitindo, você vai instruindo seu filho, tá? São regras, são modelos de comportamento, né? Você sabe que a criança vai aprendendo tudo
olhando para você e imitando você, seguindo o seu exemplo. Então, a maneira de falar, o que pensa, a criança vai imitando, vai adquirindo tudo isso. E muito mais importante do que eu falando sobre isso, é saber que Deus tem o mesmo pensamento sobre educação. Hein? Porque nós precisamos entender e saber qual é a visão de Deus sobre educação. O que Deus pensa sobre educação? Hein? Como que Jesus foi educado? Hein? Pelos pais. Como? Eu vou ler para vocês um texto do livro de Deuteronômios, onde você vai ver que isso que eu estou falando para você, que educação é vida, e que a transmissão de princípios de vida de uma geração a outra, está escrito aqui na Bíblia. Então, eu vou ler para vocês uns versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5. Tá? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, a primeira coisa que nós temos que ter para educar os nossos filhos é o amor a Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Ele é o mais importante em nossa vida. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, aquilo que está aqui na palavra de Deus, que esteja no nosso coração. Por quê? A própria palavra de Deus fala que nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu encho o meu coração da palavra de Deus, o que vai sair pela minha boca? A palavra de Deus. O que eu vou transmitir para meu filho? A palavra de Deus. Continuo. Ensine-as com persistência a seus filhos. O que quer dizer persistência? Paciência, perseverança. Não desanime. Não abra mão desse objetivo na sua vida. Ensine-a com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que Deus está falando aqui? É no dia a dia, meu filho. É quando você levanta, quando você toma café com seu filho, quando você acompanha ele para tomar banho, escovar os dentes, se vestir, ir para a escola, fazer lição, brincar com ele. Em cada uma dessas atividades, você vai estar transmitindo aquilo que está no seu coração. Dependendo daquilo com que você enche seu coração, aquilo que você vai transmitir para seu filho. Mas é assim, é no dia a dia. Você não, logicamente que você não fala para seu filho, querido, vem, senta aqui do meu lado que eu vou te educar. Claro que a gente não faz isso, né? Então você vai educando à medida que você vai interagindo com ele. E você vai transmitindo esses princípios de vida, esses conceitos nos quais você acredita. Porque senão não falaria, senão não faria. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que entender. É no dia a dia que você vai educar seu filho. Desde que você acorda até que você vai dormir. A próxima palavra que eu quero ver com vocês é autoridade. Autoridade é uma palavra que é fundamental para o processo educacional. E é uma palavra que eu tenho visto que, é um conceito que eu tenho visto que os pais, hoje em dia, estão duvidando dessa autoridade. Se é bom, se não é bom, se é necessário, se não é necessário. Estão duvidando da autoridade que eles têm que ter na vida dos seus filhos. Vamos ver uma definição de autoridade? Essa é a definição de dicionário, tá? Que eu procurei, para que vocês vejam que não é simplesmente aquilo que eu penso, mas aquilo que está fundamentado na palavra de Deus e no dicionário também. Autoridade, diz o dicionário, é um direito legal de se fazer obedecer. Então, papai e mamãe, você que é autoridade na vida do seu filho, você tem esse direito. Você tem esse direito. Sabe quando você fala, eu quero que meu filho obedeça? Você está certa. Você está certa. É um direito que você tem. Não está pedindo nada absurdo, né? Que mais? É um poder de mandar. Então, você tem esse poder de mandar fazer as coisas que você entende que seu filho tem que fazer. Mas olha que interessante as próximas palavras. É prestígio. Isso quer dizer que quem tem autoridade tem que ter prestígio. O que é ter prestígio? Ter prestígio é que as pessoas olhem para você
e reconheçam em você essa autoridade pelas coisas que você fala, por como você age, pelas suas atitudes. Então, esse é um prestígio que você tem que adquirir, conquistar. Que mais? Influência. Olha, esse também é um sinônimo de autoridade. Influência. Você tem que ter influência nas pessoas. As pessoas quer dizer que prestam atenção para aquilo que você faz, aquilo que você fala, desculpa, e eles prestam atenção e eles seguem o seu conselho, a sua orientação. E também é domínio, tá? O que é domínio? Domínio de quê? Domínio das pessoas? Quem tem autoridade tem que ter domínio das pessoas? Não. Mas ele tem que ter domínio das situações. Então, o que tem que acontecer agora? Como tem que acontecer agora? Quando tem que acontecer? Esse domínio da situação você tem que ter se você tem autoridade. Então, isso, resumindo, para a educação do seu filho, são características que tem que estar em você. O filho tem que olhar para você e tem que ver que você sabe o que ele tem que fazer. Quando você não duvida, você não está insegura, hein? Você fala com convicção aquilo que tem que ser feito, como, quando e onde, né? Agora, tem uns detalhes interessantes. A autoridade não é imposta. Você não pode impor autoridade. Você sabe quando o papai e a mamãe não conseguem a obediência do filho, aí fala, você tem que me obedecer porque sou teu pai. E a criança não obedece. Você está impondo a autoridade, mas a criança não obedece, sabe por quê? Porque você não está demonstrando uma autoridade legítima, porque criança reconhece um adulto com autoridade. E você sabe como você sabe disso? Porque ele obedece. Criança não tem problema em obedecer. Não tem. Se ele vê um adulto que exerça uma autoridade legítima. Acontece que hoje, o que eu tenho visto nas casas, é que os pais, em vez de exercer autoridade, eles são pais autoritários, que é diferente. Você sabe o que é ser uma pessoa autoritária? Uma pessoa autoritária é uma pessoa arrogante, déspota, que impõe pela força, tá? Que se faz obedecer por força, gritando, batendo, chacoalhando, xingando, humilhando, insultando. Isso que eu tenho visto nas casas. Pais autoritários, cujos filhos não obedecem. Porque criança não obedece pai autoritário. Criança obedece pai com autoridade. E sabe o que acontece nas casas? Eu entro nas casas, eu vejo esse panorama que eu estou assim, explicando para vocês, e aí eu falo para os pais a mesma coisa que eu estou falando para vocês. E eu trabalho essa área com eles, a área da autoridade, a necessidade de não gritar, não se descabelar, não se descontrolar, enfim, ter convicção naquilo que se está trabalhando, enfim. E os pais acabam entendendo e acabam mudando o seu comportamento. E o que acontece? As crianças começam a obedecer. E aí os pais olham para mim e falam, o que você fez com meu filho? Eu falei, eu não fiz nada, foi você que mudou a sua atitude. E seu filho agora está começando a obedecer. Porque hoje, você é um pai com autoridade. A próxima palavra que está diretamente associada com isso é a responsabilidade. O que é a responsabilidade? É a obrigação de responder por certos atos próprios ou de outros. Quanto maior a autoridade, maior é a responsabilidade. Quanto maior é a autoridade, maior é a responsabilidade. Responsabilidade de quê? Responsabilidade de trazer comida em casa, de colocar roupa para as crianças, de mandar para a escola. Tudo isso faz parte da sua responsabilidade como pai. Mas a responsabilidade maior sua, como pai, como mãe, é de educar seus filhos. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Eu vou repetir, parece uma coisa óbvia, mas eu vou mostrar para vocês que não é. A responsabilidade da educação dos filhos é dos
pais. Responsabilidade de educação. Não é da babá, não é da empregada, não é da igreja, não é da escola, não é da vovó, não é da tia, não é da vizinha. Você também está me ouvindo e você fala, tudo bem, só que eu trabalho, fico fora de casa e meu filho fica com a minha mãe, ou fica na creche, ou fica com a babá, ou fica com a empregada. Você trabalha, você precisa de colaboradores, sem dúvida. Você sai de casa, alguém tem que ficar com seu filho. Porém, a responsabilidade da educação continua sendo sua. Não é por isso que você vai delegar a responsabilidade da educação para outra pessoa. A responsabilidade continua sendo sua. O filho é seu e Deus vai perguntar para você o que você fez com seu filho. Porque o filho é seu. Não é nem da babá, nem da igreja, nem da escola. Então, todas essas pessoas que eu mencionei são colaboradores. Eu pessoalmente, acredito na parceria família-escola para educar filhos. Eu acredito nisso. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu trabalhei desse jeito numa escola que eu fundei em São Paulo. Mas a responsabilidade da educação dos filhos continua sendo dos pais. Eu acredito que a igreja é colaboradora, trabalhando junto com a família. Acredito nisso. Porém, a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. E o que eu vejo é que hoje os pais estão abrindo mão dessa responsabilidade para colocar na mão de outras pessoas. Então eu tenho ouvido os pais falando, porque meus filhos ficam com a minha mãe, né? Mas minha mãe não está educando eles como eu quero que ela eduque. Mas a responsabilidade não é da sua mãe. Eles vão numa escola, mas a escola também. Meu filho fala palavrão, a escola não corrige. A responsabilidade não é da escola. Então, eu vejo que hoje, eu vou usar uma palavra meio forte, gente, mas eu acho que é isso que está acontecendo. Os pais estão terceirizando a educação dos filhos. Terceirizando. As crianças na escola particular, elas falam, meu pai paga a escola, eu faço o que eu quero aqui dentro. Você acha que essa criança pensou isso ou ouviu em casa? Ouviu. Eu pago, a escola que te eduque. Então, os pais estão terceirizando a educação dos filhos, isso é muito sério. Porque eles não estão assumindo a responsabilidade que eles têm de educar os filhos. Mas eu fico fora de casa o dia todo, eu chego cansada, eu não tenho vontade de nada. Eu entendo perfeitamente. Só que você tem filhos. E essa criança não pediu para nascer. Eu entendo que você esteja cansado. São Paulo é uma cidade assim ingrata, estressante. Só de tempo que a gente perde no trânsito, estressa qualquer um. Só que você tem filhos. O que eu posso fazer? Entendeu? Então você não pode abrir mão dessa responsabilidade. Porque sabe o que acontece? Eu tenho visto, vou dizer o que eu tenho visto nas casas. Eu tenho visto pais e mães, principalmente mães, sentindo-se culpados por não poder dar mais tempo com seus filhos. Essa culpa é uma coisa negativa que leva esses pais, principalmente as mães, a se tornarem pais permissivos. Eu chego tão cansada. Eu vou chegar lá para meu filho, que tem que guardar brinquedo, que tem que tomar banho, que tem que fazer isso. Eu deixo ele fazer o que ele quer. Essa permissividade é péssima. Como fazer? Organize o pouco ou muito tempo que você tem livre para educar seus filhos. Isso que eu tenho feito durante todos esses 8 anos que eu tenho acompanhado as famílias. Eu não tenho pedido nenhum pai, nenhuma mãe que deixe de trabalhar. Não falei para ninguém, pare de trabalhar e cuide de seus filhos. Trabalhe, mas o tempo que você tem livre, vamos organizar para poder ter tempo com seus filhos e educar seus filhos. Mas eu tenho só o final de semana. Seja o final de semana. Porque eu já conversei com pais, assim,
Ah, eu não vejo meu filho de segunda a sexta. Quando eu vou embora é muito cedo, está dormindo. Quando eu volto, ele já está dormindo. Tudo bem. Quando que você fica com seus filhos? Final de semana. Você fica com ele? Se sai com ele, vai passear com ele? Saio, sim. O que você faz? Ah, eu vou no bar tomar cerveja com meus amigos e levo meu filho junto. Eu acho que nós somos suficientemente adultos, ou deveríamos ser, como para assumir essa responsabilidade e abrir mão de nós mesmos pelos nossos filhos. Isso que Deus espera da gente. Abrir mão. É difícil? É. Sem dúvida nenhuma que é difícil. Cansaço, estresse, preocupações, problemas. Mas é o único caminho, não tem outro. Não tem uma solução mais fácil que eu possa dar para vocês. Assumir essa responsabilidade, educação dos seus filhos. Uma próxima palavrinha que eu tenho visto sim, também, que tem bastante dificuldade de entender nas casas, é o respeito. Todos os pais falam, eu quero que meu filho me respeite. Legítima exigência. Né? Vamos ver o que é respeito. Definição de dicionário é acatamento e deferência, né? Você considerar uma pessoa de uma maneira diferente. Mas olha que interessante, é honra. Honra é sinônimo de respeito. Então, quando você respeita alguém, você tem que dar honra. Olha a próxima, é consideração. Tudo isso é definição de dicionário. Consideração é sinônimo de respeito. Então, quando você respeita alguém, você tem que ter consideração por essa pessoa. Considerar essa pessoa como alguém especial. E a próxima é dar atenção. Respeitar é dar atenção. Como que a gente consegue respeito dos nossos filhos? Alguém tem uma ideia? Respeitando. Como que a gente ensina para uma criança a respeitar? Dando definição de dicionário? Claro que não. Se essa criança vive num ambiente de adultos que se respeitam, que têm consideração um pelo outro, que dá atenção, que se preocupa um com o outro, que dá essa atenção, que tem essa consideração e que dá honra para essa criança também, o retorno dessa atitude vai ser respeito também. A criança aprende a respeitar, respeitando. Não adianta você gritar para uma criança e falar, você me respeita, menino? Porque ele não vai entender o que é isso. O respeito é um conceito abstrato. Ele não entende. Mas ele entende e aprende quando ele vive num ambiente de respeito. Mas você sabe qual é a confusão entre os pais? Isso eu estou falando porque os pais têm falado para mim. Confundem entre respeito e medo. Os pais falam para mim, se meu filho não tem medo de mim, ele não vai me respeitar. Confusão. Porque o medo paralisa. Quando você fica com medo de alguma coisa, você fica sem ação. Hein? Então, a criança pode ficar com medo do pai. Voz grossa, mão grande, bate o pé no chão, grita, dá medo, né? Mas daí a respeitar. Porque na hora que ele virou as costas e passou o medo, ele continua fazendo aquilo que ele estava fazendo. Eu já vi cada exemplo de confusão, de medo com respeito, terrível. Tinha uma mãe numa casa com 4 filhos, sem autoridade, sem responsabilidade, tudo isso que eu falei para você até agora não existia. E ela ficava louca com os filhos. Na época que eu visitei, o mais velho tinha 11 anos e a pequenininha tinha 1 ano e meio. Uma bagunça total. E ela falava para mim, o único momento em que essas crianças me respeitam, sabe quando é? Quando eu sento os 4 no sofá da sala, apago todas as luzes e coloco na televisão um filme de terror. Aí as crianças ficavam 2 horas. Mas isso é a realidade, isso que acontece. Tinha outro pai que quando ele ia ver a lição das crianças da escola, ele é militar.
Ele sentava as 3 meninas, sentava não, as 3 meninas, ele sentava e as 3 meninas ficavam em pé com o caderninho na mão, tremendo da cabeça aos pés, as meninas. Esse pai tirava um cinto assim, ele olhava para as meninas, antes de falar qualquer coisa, ele fazia assim, tchum, tchum, com o cinto. Porque se não estivesse em ordem, elas apanhavam de cinto. Quando eu fui falar com esse pai, porque vocês viram um programa, eu primeiro observo, depois eu sento com os pais para dar o diagnóstico e tudo. Eu estava com medo. Porque eu falei, na hora que eu falar para esse homem o que eu penso dele, ele vai pular no meu pescoço. Mas como eu conto com Deus, Deus me deu graça e sabedoria para falar com ele. Mas eu fiquei com medo. Eu falei para a produção, falei, qualquer coisa vocês vêm me defender, né? Desliga as câmeras e me defende. Mas Deus me deu graça e sabedoria e foi tranquilo, né? Mas é medo mesmo. Era um grandão, né? Militar. Eu falei para ele, na hora que você entrar em casa, você deixa a farda lá fora, porque ele tinha uma mulher e 3 meninas. É tudo menina em casa, né? Então, respeito não é medo. Né? Respeite para ser respeitado. A próxima palavrinha, né, que a gente falou no começo é limites. Né? O que são limites? Limites é uma linha de demarcação entre terrenos contíguos. Isso aqui é um limite. Ah? Isso aqui é um limite também. Ah? Daqui não posso passar, porque senão eu vou cair, vou quebrar uma perna, né? Vou machucar. Que mais? É fronteira, é um extremo. Até aqui você pode ir. Daqui para frente, não. O que é limitar? Limitar é restringir, fixar, estipular, não passar de. Isso é o que você está fazendo quando você coloca um limite. Mas olha que interessante, a próxima definição do dicionário é contentar-se, dar-se por satisfeito. Essa é a maior dificuldade no momento de colocar limites. Não somente falar para nossos filhos o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, até onde eles podem ir ou não ir, mas ensinar para nossos filhos a ficar satisfeito com aquilo que eles podem fazer. Essa é a parte mais difícil. Contentes com aquilo que eles podem fazer. Ah, eu quero tal brinquedo. Filho, esse brinquedo não dá, mas dá para comprar esse. É um limite que você está colocando. Um limite seu. Legítimo. O mais difícil não é isso. O mais difícil é ensinar essa criança a ser grata a Deus por aquilo que você pode comprar para ele. Se contentar com isso. Porque tudo na sociedade em que nós vivemos, século 21, leva ao consumismo e à insatisfação. Tudo. Tudo. Nada está bom. Você sempre quer mais. Então, os limites são importantes para você ensinar para seu filho que aquilo que você está dando para ele, aquilo que você está permitindo que ele faça, é o melhor para ele. Então, aqui, por exemplo, uma criança pode querer correr por todo esse salão, mas de repente eu falo para ele, não, você não pode. Você pode correr aqui em cima. É menor daquilo que ele gostaria de fazer. Mas ele tem que aprender a ficar satisfeito com esse espaço que ele tem para correr e não olhar para aquilo que ele quer e não pode. Isso é mais difícil. E sabe aonde que começa tudo isso? Na minha vida. Será que eu estou satisfeito e contente e grato a Deus por aquilo que Deus me deu? Por aquilo que eu posso? Ou será que eu sou ingrato também com Deus, insatisfeito por aquilo que eu tenho? Ele vai me olhar e ele vai aprender. A gente começa nas mínimas coisas. Quando a gente senta para tomar um café da manhã ou uma refeição, agradecer de coração, de verdade, por aquilo que nós podemos colocar na nossa mesa. Isso aí é uma coisa que você transmite, não com palavras, mas com atitudes. E isso ensina essa criança a ser
grato pelas pequenas e pelas grandes coisas. Aí você vai estar ensinando essa criança a aceitar os limites que você coloca para ele, que são indispensáveis, são necessários. Criança precisa receber um sim e precisa receber um não. Eu não entendo essas mães que me falam, meu filho, ele não aceita o não. Como não aceita o não, gente? Ele vai ouvir muitos nãos na vida dele. Ele vai ouvir muitos. Ele tem que começar a ouvir em casa. Não. Mas também ele tem que começar a ouvir sim. Então, isso não, mas isso sim. Sabe por quê que a criança, a primeira palavra que aprende a falar é não? Porque ele só ouve falar não, 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 e não ouve falar sim. Então, filho, isso aqui não, porque pode quebrar, mas você pode brincar com esse que não quebra e é bom para você. Então, sempre que a gente fala um não, ofereça a opção do sim, para que ele saiba que não é tudo não na vida dele. Que tem um sim, que pode que não seja aquilo que ele queria, mas é aquilo que ele tem. Você sabe que lá na escola, eu fazia um trabalho com as crianças, porque quando você começa a falar com as crianças que não pode, aquilo não pode, a criança falava, ai, nessa escola não dá para fazer nada. Claro que dá para fazer. Não dá para gritar. Dá sim, não dá para gritar na sala de aula, mas dá para gritar no recreio. Mas eu quero correr, não posso correr. Não pode correr agora, porque nós estamos fazendo lição. Mas você pode correr depois. Então você mostra para a criança que não é que não pode fazer nada. Pode. Em outras circunstâncias. De outra maneira. Outra coisa. Então, depois do não, ofereça um sim. Isso pode. Para você mostrar para essa criança que tem um não, mas tem um sim. Que mais? Vamos lá, continuar. Com disciplina é a próxima palavra, que tem a ver com tudo isso que a gente esteve falando até agora. Disciplina é um conjunto de prescrições ou regras destinadas a manter a boa ordem em qualquer organização. Então, para você ter disciplina, você tem que ter regras. Para você ter regras, você tem que ter limites. A regra coloca um limite, né? Para que é importante a disciplina? Para manter a boa ordem, tá? A gente pode educar somente quando há ordem, quando há organização, não no meio da bagunça, né? Que mais? Sinônimo de disciplina é obediência à autoridade. Você lembra a autoridade, que foi a primeira palavrinha que eu falei para vocês? Então, tem que haver obediência à autoridade. A você, mamãe e papai, para ter a disciplina. Observância de normas ou preceitos, que são regras também. Mas olha que interessante, a próxima palavra. Sinônimo de dicionário de disciplina é ensino. Ensino. Então, quando você está disciplinando, você está ensinando. O que é disciplinar? É acomodar ou corrigir. Você vê um comportamento errado, você corrige e ensina comportamento certo. Lembre-se, depois do não, vem um sim. Isso não pode fazer, mas isso você pode fazer. Corrige esse comportamento que está errado e ensina o comportamento certo. Então, disciplinar é ensinar. Não é castigar. Sinônimo de disciplina não é castigo. A disciplina é positiva, a disciplina ensina, a disciplina deixa marcas positivas, porque você está ensinando o comportamento certo, e o castigo deixa marcas negativas. O castigo é tomado assim de uma maneira arbitrária, geralmente, sem medir as consequências. A criança não sabe, muitas vezes, por que ela está sendo castigada. Ela está simplesmente recebendo a punição por alguma coisa que ela fez e que talvez não percebeu. O ensino, a disciplina, é de uma maneira diferente. Você dá as regras, você diz
quais são as regras do jogo, como que a gente vai se comportar. E se a criança não obedece, ele sabe que pode ter uma consequência negativa. E isso é muito bom para ensinar, para modelar o caráter da criança e para ensinar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas nós sabemos que as nossas ações, as nossas atitudes vão ter uma consequência. Ou consequência positiva, ou consequência negativa. A criança precisa saber aprender isso desde pequenininho. Eu posso desobedecer? Posso. Mas eu tenho que saber que se eu desobedeço, vai ter disciplina. E eu tenho que saber que se eu obedeço, eu vou deixar minha mãe feliz, vou receber um abraço, um beijo, um parabéns, hein? Vai estar todo mundo feliz e eu vou ficar feliz também. Como que a gente ensina isso? Desde criança. Preparando esse ser humano para a juventude, para quando ele seja adulto. Tá? E criança gosta quando ela é ensinada. Ela não gosta quando ela é castigada. Mas ela gosta quando ela é disciplinada, porque ela vê a preocupação, o amor, o carinho dos pais em ensinar. Sabe aquela coisa, como eu falei no começo, eu amo tanto meu filho que deixo ele fazer o que ele quer? Errado. Porque eu amo meu filho, eu disciplino meu filho, eu corrijo. Deus não disciplina a gente? Ele é ruim com a gente? Não. Ele nos disciplina porque nos ama. A mesma coisa nós com nossos filhos. Se ele faz isso com a gente, por que a gente vai fazer diferente com nossos filhos? Ele nos disciplina porque nos ama. Nós disciplinamos nossos filhos porque nós amamos muito nossos filhos. A próxima palavra é organização, que eu acabei de falar um pouquinho assim. Organização é estrutura, é tornar apto para a vida. Vocês lembram que eu falei que educação é vida? É transmissão de princípios de vida? Para você poder transmitir esses princípios de vida, você precisa de ordem, você precisa de organização. Estabelecer as bases, é formar, é ordem. Então, nós precisamos nos organizar a nossa vida. Vocês lembram que uma das marcas que o pastor falou foi rotina? A rotina tem tudo a ver com organização. A rotina é boa. Boa. Para você e para seu filho. E quando ele aprende a entrar numa rotina, aqui as coisas têm horário, aqui vai ter tempo para tudo, aqui domingo é dia para vir na igreja, aqui de segunda a sexta é para ir para a escola, que depois vai brincar, que depois vai assistir TV, mas tem um horário que é para jantar, tem um horário que é para tomar banho. Ele entra dentro dessa rotina com uma facilidade. Você não precisa esperar os 12 anos para colocar a rotina na vida do seu filho. Começa com 0 anos. Desde que ele nasce. A rotina, você estabelece e vai educando o seu filho numa rotina desde que ele nasce. Isso é organização. Independe do dinheiro que você tenha, da estrutura que você tenha, independe de todas essas coisas. Vem de dentro para fora. A criança precisa de ordem, precisa de rotina, precisa de organização. No meio do caos, você não consegue educar, você não consegue fazer aquilo mínimo e básico que você deve fazer no dia a dia na sua família. E se você tem pouco tempo, porque você fica o dia todo fora, menos ainda. Muito mais você precisa dessa rotina. Para você perceber que dá tempo para tudo. Dá tempo para brincar com seu filho quando você volta. Dá tempo para jantar junto com eles. Dá tempo para fazer tanta coisa, gente. Mas precisa de uma rotina. Precisa de organização. A próxima palavra é amor, que estava no começo. Amor é uma afeição profunda de uma pessoa a outra. É uma grande amizade. O que é um afeto? Afeto é um sentimento de inclinação por alguém. Tem vários tipos de amores. Tem amor entre pais e filhos, tem amor entre marido e mulher,
tem amor entre amigos, né? Mas o que tem? Tem uma fonte de amor que é o mais importante de tudo. Quem é a fonte de amor? Deus. Então, para eu poder manifestar o amor, eu preciso receber esse amor. Eu não posso dar uma coisa que eu não tenho. Se eu não me sinto amada, se eu não sinto o amor de Deus pela minha vida, como que eu vou expressar, manifestar esse amor? Eu tenho que receber para dar. E eu tenho essa fonte de amor que é Deus. E eu estou falando isso porque eu tenho visto muitas poucas manifestações do amor que os pais têm pelos filhos. Eu não estou falando que não tem amor. Estou falando das manifestações de amor. Então, estou vendo assim que tem pouco abraço, pouco beijo, pouco momentos de brincadeira. Você sabe que quando você brinca com seu filho, você está demonstrando para ele todo o amor que você sente por ele? Que você está abrindo mão de você mesmo para ficar um tempo com ele. Está tendo pouco de tudo isso. É que a correria é terrível, né? Por isso que a gente precisa tomar consciência e mudar as nossas atitudes. Então, esse amor que nós precisamos, equilíbrio com os limites, nós precisamos receber e manifestar através de Deus. Uma próxima palavra que eu acho que é importante também e tem tudo a ver com uma coisa que o pastor também falou, que é a identidade, quem eu sou, né? Que é o indivíduo, né? O que é o indivíduo? O indivíduo é um ente, o ser que constitui um todo distinto em relação à espécie. Cada criança é uma criança. Cada criança tem a sua individualidade. Evite comparações entre seus filhos e os amigos, os primos. Evite comparações. Descubra os talentos, as habilidades que essa criança tem naturalmente e desenvolva esses talentos. Você sabia que Deus fez a cada um de nós de uma maneira única? Não tem dois iguais. Pode ter parecidos, mas iguais não tem. E cada um de nós nasce com talentos, com habilidades diferentes, distintos um do outro. Precisam ser descobertos e precisam ser desenvolvidos. Para quê? Para que essa criança, para que esse ser humano possa manifestar na sua plenitude aquilo que Deus colocou na vida dele. E ele precisa ser valorizado como o indivíduo que ele é. Hein? Então, isso é muito importante e isso vai construindo a autoestima dessa criança. Quando você transmite os princípios de Deus, quando você transmite os valores de Deus, você está transmitindo para esse indivíduo as características de quem ele é. Em Cristo Jesus, diferente do irmão, do amigo, do primo, do vizinho. Essa valorização do indivíduo, essa valorização de quem ele é, com as características e os valores cristãos, são os que vão construir a identidade dele. Que ele vai poder manifestar, que ele vai poder levar e que vai poder se posicionar conforme aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele entendeu de si mesmo em qualquer lugar onde ele está. Um grande perigo da adolescência, um grande perigo, é que nessa idade, os adolescentes se integram à massa, né? E querem ser todos iguais. E acabam fazendo muitas coisas só pela massa. Acabam esquecendo aquilo que eles são individualmente e aquelas coisas que eles aprenderam e que foram inculcadas na vida deles. Então, essa identidade, essa individualidade tem que estar muito bem construída, muito bem alicerçada na palavra de Deus ao longo da infância. Para que quando ele entra na adolescência, ele possa enfrentar a massa e ele possa se permitir ser diferente. Isso começa onde? Aqui embaixo, na infância. Hein? A próxima palavra é elogiar, que tem tudo a ver com o processo de educação.
O que é elogiar? Elogiar é louvar alguém ou alguma coisa. É você destacar características positivas, de alguém, dessa criança, né? A criança precisa de elogio. A criança precisa de elogio. Por que ela precisa de elogio? Porque é através do elogio que ela sabe naquilo que ele é aprovado pelo pai, pela mãe, pelo professor, pelas pessoas que estão em volta dele. Então ele vai aprendendo através do elogio. E cuidado, por quê? Porque há poder em suas palavras. Você sabia isso? Você sabia, papai e mamãe, que as suas palavras têm muito poder? E palavra de papai e mamãe é forte. Nós podemos acabar com a autoestima de uma criança. Ou nós podemos levantar a autoestima de uma criança. Cuidado com o que sai da nossa boca. A gente tem muito mais facilidade para falar coisas negativas do que positivas. Isso é uma tendência natural do ser humano. É muito mais fácil a gente reprovar. Muito mais fácil. Isso aí não é bom, não gostei, você sempre faz a mesma coisa, eu já falei isso 50 vezes, você é bobo, você é tonto, sai rapidamente. Então eu vou dar para vocês uma receita, tá? Que nem antibiótico. Um elogio cada 12 horas, tá? Um elogio de manhã e um elogio à noite ou no final da tarde, antes de dormir. Elogie seu filho. Você deve estar me ouvindo, deve estar pensando, você não conhece o anjinho que eu tenho em casa. Procure. Ele deve ter alguma coisa diferente que vale a pena ser elogiado. Se você fizer isso, você vai ver o elogio é tão gostoso para um ser humano, em geral, não somente para uma criança, adulto também gosta de elogio, né? É tão gostoso que ele vai se esforçar para fazer coisas para ele receber esse elogio. Tinha uma pastora que ela falou para mim que ela tinha uma filhinha, na época tinha uns 2 aninhos mais ou menos, e um dia ela comprou um vestido novo para a menina, e ela vestiu o vestido e passou pela frente do pai, e o pai falou, oi minha filha, que lindo esse vestido, você está tão bonito nesse vestido, você parece uma princesa. A partir desse dia, cada vez que ela colocava um vestidinho, ela pegava e ia na frente do pai, assim, ela não falava nada, ela só fazia assim. Porque ela queria receber esse elogio. Ela queria receber esse elogio. Então, elogie seu filho. Elogie uma atitude, bem mesmo que seja assim pequenininha, sabe? Ele aprontou o dia todo. Mas ele, de repente, aconteceu, né? Pegue isso de uma coisinha pequenininha e faça uma coisa grande. Elogie, dê beijo, abraço, sabe? Fala parabéns, filho, mamãe gostou, isso. Você vai ver como começa a mudar a atitude dele. E outra coisa, outra palavra, que também tem a ver com educação, é incentivar. O que é incentivar? Incentivar é estimular, animar, incitar a fazer a coisa certa. Parabéns, legal, gostei, é isso que a mamãe quer, eu estou do teu lado, vai em frente, você consegue. Você está estimulando essa criança, incentivando essa criança a continuar fazendo a coisa certa, mesmo que seja difícil. Ô filho, eu estou do teu lado, você vai conseguir. Incentive ele a fazer a coisa certa. Volto a falar, mesmo que ele tenha feito tudo errado, se ele fez uma coisinha, não olhe o negativo, olhe o positivo. Tá? A gente às vezes parece que porque as crianças aprontaram o dia todo, essa coisinha boa que ele fez, parece que não tem valor. Mas ela tem que ter muito mais valor para poder levar essa criança a continuar fazendo a coisa certa. Tá? Em vez de incentivar, as pessoas têm muito mais facilidade em ameaçar. A gente ameaça. Se você não fizer toda a lição, você vai ficar uma semana sem videogame, sem internet, sem... Você joga tanta coisa negativa que depois você não consegue cumprir. Você morre de dó dessa criança, que não tem nada para fazer, e você mesma abre mão daquilo que você falou para seu filho, dessa ameaça. E aí o que aconteceu? Você perdeu a autoridade. Então, incentive, não ameace. E eu vou pedir para vocês não fazer uma ameaça que está muito comum hoje em dia, mas que você nem sempre vai poder cumprir.
Hoje em dia, muitos pais falam para os filhos, se você não se comporta direitinho, eu vou chamar a super nani. Você nem sempre vai poder cumprir. Tem muita gente tirando foto comigo para colocar na porta da geladeira para avisar seu filho que me conhece, tá? Eu conheço, eu sou amiga dela. Se você não se comportar direito, eu chamo ela. Não faça isso. Porque aí você corre o risco de fazer com a filha de uma amiga da minha filha, né? Que ela me conhece. E a mãe começou a ameaçar. Olha, eu chamo a Cris, que é a super nani, se você não se comporta, pode chamar, ela é minha amiga, ela fala. Então, incentive a fazer a coisa certa, não ameace, tá? Eu fiz aí, para concluir, um diagrama, que é meio que um resumo daquilo que eu falei até agora. Educação é um processo de construção, no qual a gente coloca um tijolinho dia após dia, vai construindo. Como toda educação, ela tem pilares, tem colunas. Essas colunas, eu falei desde o começo, são o amor, esse amor de entrega, que você dá tudo, quer dar tudo para seu filho, mas essa é a outra coluna dos limites, porque os limites dão segurança. Sobre essas duas colunas, você pode edificar, você pode educar. No equilíbrio entre essas duas colunas, o processo de educação é simples. Mas, como toda construção, tem que ter um alicerce. E o alicerce é fundamental. Então, se o seu alicerce é Deus, é a palavra de Deus, pode ter certeza que os princípios, os valores que você tem para você educar seus filhos são verdadeiros, são eternos e são imutáveis. Hoje a gente vive numa época muito confusa. O que era permitido antes não é permitido agora, o que não era bom agora é bom, o que não podia agora pode, o que podia agora não pode. Está uma confusão, não está? O que nós vamos transmitir para nossos filhos? Confusão? Ou verdades e princípios eternos, que não mudam, que vão estar sempre apoiados e respaldados pela palavra de Deus. Se eu posso dar um conselho para você, e você não tem essa base, esse alicerce ainda não decidiu, decida pela palavra de Deus. É mais seguro. Você vai se sentir segura no momento de educar seu filho. Não importa o que estão falando lá fora. Filho, isso aqui é que é verdadeiro. Era verdadeiro antes, é verdadeiro hoje e vai ser verdadeiro no futuro. Aqui não tem confusão. Lá fora tem confusão. E para finalizar, eu quero deixar um pensamento assim para você refletir, para você pensar. Ensinamos um pouco pelo que falamos, mais pelo que fazemos e muito mais pelo que somos. Lembre-se, eu sei um exemplo, a sua atitude que vai ensinar seus filhos muito mais do que qualquer outra coisa que você possa falar. Porque falar e não fazer, ou falar e não ser, não leva a nada, absolutamente nada. É o seu exemplo que vai ser o maior método de educação dos seus filhos. Isso é tudo por hoje. Muito obrigada pela atenção e que Deus abençoe todos vocês.